Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, olha, vou falar uma coisa para vocês. Não foi muito diferente da Segunda Guerra Mundial, tirando, lógico, a parte tecnológica, a questão de crueldade, a questão de mortos, feridos, não foi lá muito diferente não. Lógico, a Primeira Guerra Mundial teve um pouco menos de soldados mortos, né, de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial teve por volta de 50 milhões. A Primeira Guerra Mundial teve aí tipo de soldado ali, ó, mais ou menos uns 10, 15 milhões aí. E fora o pessoal também, os civis que morreram. Então, algo em torno aí de, no total aí, algo em torno aí de 25 milhões de pessoas que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. É lógico que tem os números, né? Alguns historiadores falam uns números, outros falam outros números, mas no cômputo geral foi mais ou menos esse lastimável número, né? Mas como é que foi que aconteceu? O que desencadeou a Primeira Guerra Mundial? Que, lógico, na época ela foi chamada de a Grande Guerra, porque não tinha uma outra guerra para ser comparada. Então, não falavam, vai ser a Primeira Guerra Mundial. Eles não imaginariam que teria uma Segunda Guerra. Então, ela foi chamada de a Grande Guerra. A Grande Guerra. Mas o que aconteceu, de fato? Eu vou dar um cenário para vocês poderem entender. Lá, ela iniciou em 1914. Mas na época, eles já tinham a ideia de corrida armamentista. Eles queriam, as potências da época elas queriam dominar militarmente a região. Esse foi um fator. O segundo fator, não necessariamente na ordem, tá? O segundo fator, imperialismo. Terceiro fator, que eu acho que esse foi o predominante mesmo, foi o nacionalismo. Nacionalismo e juntado também com as alianças que os governos da época fizeram uns com os outros. Mas, na minha opinião, o que realmente era uma bomba, né, que estava ali atrás. E tinha um estopim. Mas o que realmente desencadeou, o que não deu para segurar mesmo, foi a anexação da Bósnia por parte do Império Austro-Húngaro. Tinha a Áustria e tinha a Hungria. Eles se uniram no Império. Então, por isso que chama Império Austro-Húngaro. E esse Império Austro-Húngaro, ele anexou em 1908 a Bósnia. Esse negócio de anexar, gente, é perigoso, viu? É muito perigoso. Então, em 1908, o Império Austro-Húngaro, numa potência da época, eles anexaram a Bósnia. E quem anexou foi o imperador Francisco José, que era o imperador desse Império Austro-Húngaro. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora dessa parte aí. Todo mundo sabe, né, que é dito, o estopim da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa, lá em Sarajevo, na Bósnia. Eu vou entrar um pouquinho em detalhes sobre essa questão. Quem era Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand? Quem era esse sujeito? Era o herdeiro do trono austro-húngaro. Mas por que ele se tornou herdeiro? O imperador, como eu já falei, era o Francisco José. Esse Francisco José era tio do Francisco Ferdinando, certo? Era tio. O imperador era o Francisco José. Francisco José tinha um filho chamado Rodolfo. Então, por natureza, o herdeiro natural do império, do trono do Império Austro-Húngaro, seria o filho do Francisco José, seria o rapaz chamado Rodolfo, mas que, infelizmente, dali, acho que ele tinha 30 anos de idade, ele tirou a própria vida. Sem
o Francisco José, sem o seu filho e sem nenhum outro herdeiro direto, o herdeiro natural seria então o irmão do Francisco José. Quem era o irmão de Francisco José? Carlos I. Quem era Carlos I? Pai do Francisco Ferdinando, o sujeito que foi assassinado lá em Sarajevo. Então, essa era a sequência. Mas por que o Francisco Ferdinando, um arquiduque, era tido como herdeiro? Por quê? O pai dele, o Carlos I, ele renunciou ao direito de, no futuro, governar o Império Austro-Húngaro. Assim que o irmão dele, o Francisco José, passasse, ele, Carlos I, seria o novo imperador. Mas ele abdicou desse direito. E em favor de quem? Do Francisco Ferdinando, em favor do seu filho. Então, o Francisco Ferdinando passou a ser o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Assim que o seu tio Francisco José falecesse, ele assumiria o trono. Pois bem, ele era o herdeiro. Pois bem. Só que o Francisco Ferdinando, ele resolveu fazer uma visita aonde? Na Bósnia. Como eu já falei para vocês, a Bósnia havia sido anexada uns anos antes, 1908, pelo Império Austro-Húngaro. E como eu já falei, esse negócio de anexar território é muito perigoso. É muito perigoso. Então, em 1914, no dia 28 de julho de 1914, o arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, juntamente com sua esposa, a senhora Sofia, o Ferdinando tinha 51 anos de idade e a Sofia 50. Eles resolveram fazer uma visita lá na Bósnia, lá em Sarajevo. E como eu falei para vocês, anexar território é um negócio muito perigoso. Ali o pessoal, a Bósnia, estava fervilhando, porque ninguém gosta de ser anexado. Todo mundo quer ter a sua liberdade. E o que aconteceu? Fernando, juntamente com a sua esposa, como eu falei, foi visitar Sarajevo, a Bósnia. E o pessoal, lógico, né, sempre tem aqueles grupos mais radicais. E aconteceu que durante o seu trajeto, ele estava em carro aberto, durante o seu trajeto, uma organização chamada, eu não vou chamar de organização terrorista, eu não vou chamar de organização nacionalista, eu não vou chamar de não vou dar nenhum adjetivo à organização. Uma organização chamada Mão Branca, ela era sediada, presta atenção, ela era sediada na Sérvia. Então, essa organização, um dos seus membros lançou uma granada na direção do carro do Francisco Ferdinando. E aconteceu o quê? Essa granada veio, o Francisco Ferdinando conseguiu se desviar, essa granada caiu atrás do carro que ele estava, explodiu, bum. Só que feriu muita gente que estava lá, estava atrás do carro, muita gente. E o Francisco Ferdinando, vendo aquela situação, o pessoal foi recolhido, né, foi socorrido para o hospital, e ele decidiu, veja bem, gente, ele decidiu visitar essas pessoas lá no hospital, em Sarajevo, onde estavam essas pessoas que estavam feridas. E foi. Aí a gente vai até, puxa, o cara já tinha sofrido um atentado ali. E ainda a comitiva, a segurança, permite que ele vá ao hospital, ou seja, não é questão de ir ao hospital, o cara tinha que ser retirado dali imediatamente, porque a coisa não estava boa ali. Mas não, permitiram que ele fosse para fazer essa visita. Chegou lá, visitou, e na volta, o que aconteceu? Na volta, o motorista dele, ele se perdeu no caminho. Em vez dele pegar a via principal,
que é onde ele estava, ele pegou uma via secundária para poder voltar, para depois voltar para onde ele estava hospedado. E agora, ele encontrou com um sujeito chamado Gravlivo Príncipe. Gravlivo Príncipe. Era o nome do sujeito. Esse sujeito fazia parte daquela organização que eu falei para vocês, a organização Mão Branca. Não sabemos se o Gravlivo já estava no encalço do Francisco Ferdinando, estava acompanhando seus movimentos para ter uma oportunidade, ou se simplesmente foi uma grande coincidência deles terem se encontrado. O fato é que o Gravlivo encontrou o Francisco Ferdinando nessa rua secundária. E ele, sabedor da missão que a organização tinha, agora para quem gosta de arma, o príncipe estava portando uma FN, modelo 1910, uma pistola 380. O Gravlivo pegou a pistola que ele estava portando e deu um disparo, pegando na jugular do Ferdinando. E deu um segundo disparo, acertando o abdômen da senhora Sofia, esposa do Francisco Ferdinando. A dona Sofia demorou um pouquinho para falecer. O Francisco Ferdinando ainda, segundo testemunhas da época, ainda falou para a Sofia, minha querida, não morra porque você tem que cuidar dos nossos filhos. É uma coisa até bem... Eles foram socorridos, mas eles faleceram. Agora veja bem, cara, o Francisco Ferdinando, ele não era o imperador do império. Não foi o Francisco Ferdinando que anexou a Bósnia, mas ele foi vítima. Eles estavam num lugar que não deveria ter ido naquele momento. Mas foi. Bom, morto o herdeiro do trono austro-húngaro, o que o imperador, que era o tio dele, fez? No dia 1º de agosto, declarou guerra para quem? Para a Sérvia. Por que para a Sérvia? Falei para vocês logo no começo, né? A Bósnia foi anexada, certo? A Bósnia foi anexada, mas a Sérvia, na época, abrigava muitos grupos. Como eu falei, não vou adjetivar esses grupos. Ela abrigava muitos grupos, inclusive o do Gravlivo Príncipe. Foi por isso que o Francisco José, ele declarou guerra à Sérvia. Depois, lógico, vai ser vamos contar num outro vídeo, houveram aqueles dois grupos, né? A Tríplice Aliança, que era o próprio Império, a Alemanha e a Itália, e a Tríplice Entende, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Basicamente os dois grupos com esses três principais países. Lógico, depois tinham bastante países de menor poder bélico, cada um escolhendo o grupo a qual acreditava que deveria pertencer. Para depois a gente vai falar num outro vídeo sobre as batalhas, né, o que desencadeou, né, os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. E para finalizar, o Gravlivo Príncipe, ele é tido até uma questão muito mais ideológica do que uma questão política, tá? O Gravlivo, ele é tido como terrorista para um certo grupo e como herói para um outro grupo. Terrorista porque fez o que fez, que não deveria ter feito, desencadeou tudo isso. E herói porque fez o que fez.
E como eu falei para vocês, é uma questão muito mais ideológica do que política. E até hoje, viu? Não é passado mais de 100 anos, até hoje, o livro Príncipe é citado na literatura, inclusive tem até, pelo menos tinha, né? Estátuas lá na Bósnia, eu não sei como que está hoje lá, mas de qualquer forma ele foi homenageado. Então foi isso que aconteceu para dar início à Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até mais.